Olá pessoal, hoje o tema do vídeo é sobre os melhores filmes de época sobre romance adolescente. Como esse vídeo ficou muito legal, eu vou dividir ele em duas partes. Essa primeira parte vai ser dos anos 50 até os anos 70, já a segunda parte vai ser sobre épocas mais antigas. Se você gosta de vídeos do tipo, por favor curte e comenta, porque o meu canal é ainda muito pequenininho e para mim continuar fazendo esses vídeos pro YouTube. E o primeiro filme da lista é No Mundo da Lua, de 1991, que se passa nos anos 50. O filme é estrelado por Reese Witherspoon, com seus 14 aninhos pela primeira vez no cinema. E do outro lado, a gente tem Jason London, que é um dos meus crushes dos anos 90, até porque ele gostava de fazer filme de época. E o filme conta a história de Dani Trenton, uma pré-adolescente de 14 anos que mora no interior de uma cidadezinha de Louisiana. Logo de início, o filme deixa bem claro o quanto a Dani é feliz morando em uma cidade rural. Então mostra algumas atividades que ela gostava de fazer, como pescar com o pai dela, correr no campo, mas o que ela mais gostava era de nadar em um rio que ficava próximo de sua casa. Ela mora com seus pais, a sua irmã mais velha e seus irmãos mais novos. Como o filme se passa no verão de 1957, não mostra a Dani frequentando escola e a sua irmã mais velha meio que tá passando umas férias ou um período longe de casa. Uma típica adolescente dos anos 50, apaixonada pelo Elvis. Então o filme tem uma trilha sonora muito boa, mas como ela tá nessa fase da pré-adolescência, saindo da infância, indo pra adolescência, ela não se importa tanto com a aparência nem coisas do tipo. Ela é bastante inocente, mas isso por enquanto. É que um dia, uma conhecida de muitos anos, eu acho até que era uma parente, eu não me lembro exatamente, decide se mudar para as terras do pai dela. E ela tinha seu filho mais velho de 17 anos, o Kurt Foster. E é claro, né, que a Dani logo se apaixona por ele de cara, mas ela não deixa transparecer isso. Então, ao invés dela dizer logo que gosta dele, ela começa a implicar com ele e ele com ela, chamando ela o tempo todo de criança, de pequena. Então pra ela era horrível isso. Pra piorar a situação, os pais deles ficavam pedindo pra eles ir no centro da cidade comprar as coisas juntos, porque pra ir no mercado precisava ir de carro. Então tipo, tem uma cena emblemática de que ela tá implicando com ele e ele, para assustar ela, acelera o carro, quase provocando um acidente. Tudo isso só pra encher o saco da Dani, mas ela nem se importa. Acaba que os dois se tornam amigos e é aí que o romance deles dois vai crescendo aos poucos. E quando a Dani acha que ela já pode começar a investir mais seriamente, então ela muda de visual, ela começa a amadurecer, acontece que a irmã dela ressurge, a irmã dela volta para casa. A Maureen, ela tem 18 anos, então é óbvio que o Kurt começa a se interessar por ela. E a Dani acaba ficando para trás, não tem jeito, e é aí que começa o trama desse filme, esse triângulo amoroso. E sinceramente, é um trama tão interessante e polêmico que eu queria que fosse uma série, uma novela, não sei. Eu coloco esse filme como um dos melhores filmes de época, justamente por retratar muito bem a adolescência dos anos 50, e não de uma forma fantasiosa e fictícia como geralmente a gente vê nos cinemas. Kurt, que é um adolescente de apenas 17 anos, precisa trabalhar como um adulto na área rural, e essa era a realidade de muitos jovens daquela década. Bom, o que acontece depois no filme eu não posso contar de jeito nenhum. Esse filme não pode ter spoiler do final, então se você já assistiu e você dá spoiler sobre o final aí nos comentários, eu vou excluir o seu comentário, viu? Pra você que ainda não assistiu, por favor, assista. É um filme maravilhoso e tem vários momentos engraçados da Dani que todo mundo passa nessa fase de idade, né? Da infância para adolescência. Então, por favor, assista. É um filme lindo, lindo, lindo e é um dos meus preferidos.
segundo filme é Flipped, O Primeiro Amor, de 2010, que se passa nos anos 60. O filme conta a história de dois personagens, a Julie Baker e o Bryce Lasky. Algumas pessoas dizem que é o Bryce o protagonista do filme, outras dizem que é a Julie, mas a verdade é que os dois são protagonistas, até porque eles narram a mesma história, só que por perspectivas diferentes, como se estivessem narrando um diário. E o filme conta primeiro a história da Julie, que é apaixonada pelo seu vizinho, o Bryce, isso desde a infância dela. Já o Bryce não gosta nem um pouco da Julie, muito pelo contrário, ele acha ela uma garota estranha e esquisita. E mesmo ele fazendo de tudo para fugir dela, não tem jeito, porque eles acabam ficando na mesma classe da segunda série e eles permanecem estudando juntos no mesmo colégio até chegar na pré-adolescência, na adolescência, onde se passa o filme. A Julie, coitada, ela tenta várias formas possíveis de ter algum tipo de contato com um garoto. Ela chega ao ponto de criar ovos de galinha, né? Então ela vende ovos de galinha só para poder bater na porta do Bryce e ter esse contato com ele, poder ver ele e falar com ele no máximo, 5 segundos. Enquanto o Bryce fica tendo ideias malucas para fugir da Julie, mas ele tenta fazer tudo de uma forma que não magoe ela. Com o tempo, a Julie começa a perceber que o Bryce não tem nada demais, tirando o fato dele ser um gatinho, né? Mas ele era só um garoto comum e que muito provavelmente não estava nem um pouco afim de ficar com ela. Mas a verdade é que o Bryce era um garoto completamente diferente da Julie. Ele era um garoto padrão, que vivia em uma família conservadora, que não passava por dificuldades financeiras. Já a Julie, o filme deixa bem claro que ela passa por muitas dificuldades, tirando os problemas pessoais na família. Apesar de tudo, a Julie é uma garota extremamente simpática, é diferente das outras garotas da sua idade e tem uma visão filosófica sobre a vida. Bom, é nesse ponto que o Bryce começa a perceber que a Julie já não se importa tanto com ele. Mas ao invés dele ficar aliviado com isso, muito pelo contrário, ele começa a se questionar o porquê que a Julie já não gosta mais dele. E é nessa parte do filme que a gente já começa a ver a história pela perspectiva do Bryce. E como o filme se passa nos anos 60, especificamente em 1964, a produção do filme conseguiu trazer toda a atmosfera, o cenário e a trilha sonora impecável daquela época. Só pelo trailer eu consegui ver um monte de música que eu amo, tipo minhas músicas preferidas da vida. Então não tinha como eu não amar esse filme, né? O Primeiro Amor, de 2010, é um filme que eu super indico, porque além de ser um romance clássico, adolescente, que geralmente a gente assiste em sessão da tarde e nunca mais esquece, ele também aborda temas sérios e importantes que vão muito além do romance dos dois personagens. Já que a gente está falando sobre Sessão da Tarde, Primeiros Amores, épocas e trilhas sonoras inesquecíveis, a gente não podia deixar de lado a saga Meu Primeiro Amor. Eu sei que Meu Primeiro Amor 1 é um grande sucesso do cinema e um baita clássico, mas o que eu vou indicar agora é o Meu Primeiro Amor 2, My Girl 2, para representar os anos 70. Vale lembrar que os dois filmes passaram repetidas vezes nos anos 90 e 2000 na Sessão da Tarde, ou seja, eles marcaram a infância e adolescência de muita gente. E a história se passa na férias de primavera de 1974. E o filme dá continuidade na história de Vader, que está passando por uma fase bem difícil na vida, que é justamente essa da infância para a adolescência. Então a Vader, ela fica um pouco perdida, ela não sabe exatamente o que ela tem que vestir, como ela fala com os garotos da idade dela, e para piorar a situação, a madrasta dela tá grávida do seu irmãozinho mais novo. Vai ter que dividir o quarto com ele e mudar toda a decoração. Não sei como é isso, porque eu passei pela mesma coisa quando tinha 13 anos e é uma chatice. Bom, acontece que a Vader precisa fazer um trabalho de escola, que é uma redação sobre uma pessoa que ela admira, mas não conhece. Então ela decide fazer sobre a mãe dela. Para quem não lembra sobre a história da Vader, acontece que
quando ela nasceu, assim que ela nasceu, a mãe dela faleceu. E segundo o pai dela, os dois tiveram um relacionamento relâmpago, então foi tudo muito rápido, então nem mesmo ele sabia exatamente toda a história da mãe dela. Ou seja, não dava pra Vader fazer uma redação sobre uma pessoa que ela não sabia quase nada, né? Então ela decide viajar sozinha pra Los Angeles, que é a cidade onde a mãe dela nasceu, e ficar uma semana nas férias de primavera na casa do tio dela, pra ela poder pesquisar toda a história da mãe dela e conseguir fazer a redação. Mas assim que ela chega no aeroporto, ela dá logo de cara com o afilhado do tio dela, o Nick. E logo de início, os dois não se dão muito bem, porque a Vader ela é uma garota de interior, mais tímida, enquanto o Nick é um garoto de cidade grande, então ele sabe ser bem independente e anda por toda a cidade sozinho. Justamente por isso que ele começa a ser pago para ajudar a Vader a pesquisar sobre a história da mãe dela, até porque ela não ia conseguir andar sozinha pela cidade, né? Por mais que o Nick achasse isso tudo uma chatice, acaba criando uma amizade entre os dois. E o filme consegue te levar para os anos 70 de uma forma bem natural e realista, bem diferente de muitos filmes que existem hoje em dia. Os filmes Meu Primeiro Amor são filmes inesquecíveis e adoráveis. Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto maravilhosos são esses filmes e o quanto que eles marcaram a minha infância. Também por novamente trazer temas que vão muito além do romance dos dois personagens, como a morte, lealdade, amizade. E essa foi a minha lista dos melhores filmes sobre romance adolescente dos anos 50 até os anos 70. Se você também lembra de algum filme, por favor mencione aí nos comentários. E lembrando que esse vídeo vai ter uma continuação de tempos mais antigos, ou seja, vão vir mais vídeos. E se vocês gostaram de vídeos com esse tema de cinema, por favor, curte e comenta também se você quer mais vídeos assim, tá bom? Um beijo, muitos beijos e até a próxima!